No auge da dor, Jó se vê diante de algo extraordinário: a revelação de Deus. Ele reconhece com lágrimas nos olhos que antes só conhecia o Criador de ouvir falar, mas agora seus próprios olhos o haviam contemplado. Sua angústia, suas perguntas, suas lutas, tudo parecia pequeno diante da majestade divina. Jó não encontra todas as respostas, mas encontra algo maior: a presença de Deus, que transforma sua ruína em redenção. Deus restaura sua vida de forma abundante. Jó recebe o dobro de tudo que tinha perdido. Sua família se reúne novamente, sua saúde é renovada e ele experimenta um final mais glorioso do que poderia imaginar. Mas o verdadeiro milagre não foi o que Jó ganhou, mas o que ele se tornou. Ele não apenas sobreviveu ao sofrimento, ele foi transformado por ele. E assim, Jó nos ensina que, mesmo nas trevas mais profundas, Deus está trabalhando para nos moldar, nos fortalecer e nos restaurar. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ao ouvir a voz de Deus e ter uma experiência com a sua glória, Jó reconhece sua grandeza. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Uma experiência com Deus muda tudo. Jó clamava por isso. Lembra? Ao longo do livro, nós vemos ele fazer várias orações pedindo que Deus falasse com ele, pedindo que Deus aparecesse, pedindo que Deus se revelasse. E quando o Senhor aparece e fala com Jó, a atitude dele é de humilhação. Eu sei que tu tudo podes, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É isso. Nenhum dos planos do nosso Deus pode ser abalado, e mais importante do que saber disso intelectualmente é crer nisso. É ter isso no coração, porque isso traz segurança. Quer eu considere o plano bom, quer eu considere o plano ruim, os planos de Deus não podem ser frustrados ou abalados. No Salmo 33, verso 10, o salmista fala sobre isso e ele diz: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Hoje eu não tenho mais medo do que Putin diz, ou do que o presidente dos Estados Unidos diz, ou do que o imperador da China diz, ou do que o líder norte-coreano diz, ou do que o povo brasileiro diz, ou o governo brasileiro diz, ou os ministros da justiça, ou quem quer que seja diz. Porque os planos do Senhor não podem ser frustrados, e como disse o salmista, o Senhor desfaz os planos das nações. Então, eu e você podemos viver em segurança. Os cristãos estão vivendo muito angustiados, especialmente com essas questões terrenas, lembrando que Deus está no trono. Uma eleição feita a cada 4 anos não tira Deus do trono. Um governo autoritário não tira Deus do trono, nem mata a igreja. Então vamos nos acalmar. Assim como Deus preparou o Behemoth capacitou ele para viver no ambiente em que ele foi plantado, o mesmo acontece comigo e com você se confiarmos no Senhor. As torrentes do Jordão não são capazes de atormentar o Behemoth, porque Deus lhe deu força e instinto para estar ali e sobreviver. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Antes de sua conversão, Santo Agostinho, como é mais conhecido, foi um crítico da fé cristã, acreditando que os ensinamentos da igreja eram tolos e que Deus não poderia ser a resposta para suas questões filosóficas e morais.
Em seu famoso livro Confissões, Agostinho compartilha o seu arrependimento e como ele reconheceu sua ignorância e arrogância diante do Senhor nosso Deus. Ele se tornou um dos maiores teólogos e filósofos cristãos, contribuindo para a compreensão da graça e também da natureza de Deus. E por que é que eu estou falando isso? Porque a atitude de Agostinho é muito semelhante à atitude de Jó. Ambos reconheceram que haviam falado de coisas que não entendiam. Agostinho deixou isso claro em seu livro e ao longo de sua vida, e Jó aqui reconhece. Eu falei de coisas que eu não entendia, mas quem nunca, ao longo desses 23 anos que eu sirvo a Jesus, algumas vezes eu já falei coisas sobre ele que eu não entendia. Isso é quem somos mesmo. Nós somos limitados, nós vamos cometer erros. Faz parte de quem somos. Mas a atitude de Jó e de Agostinho deve ser a nossa. Reconhecimento. Reconhecer, Deus é grande, eu sou pequeno, Ele sempre acerta, eu cometo erros, a Ele seja glória, eu sou pó e cinza. Mas isso também não deve nos assustar tanto. Por quê? Porque há mistérios que só o Senhor Deus conhece. Por isso que Ele é Deus. Há coisas que só Ele conhece, que fogem completamente ao nosso controle. Deuteronômio 29:29 já diz isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós. Aprove a Deus revelar parte de quem Ele é por meio das Escrituras com o passar do tempo. E à medida que nós vamos conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor, nós vemos o quanto Ele é grande e nós somos pequenos. Nesse processo, o que é importante, muito importante, humildade. Humildade. Esse é, na verdade, um dos fundamentos para conhecer a Jesus. Você precisa ter humildade. Ao olhar para os apóstolos, eu vejo isso. Veja como Pedro começou, como João começou. Eles começaram de um jeito, mas à medida que foram caminhando com o Senhor Jesus, eles foram ficando mais humildes e Deus pôde crescer na vida deles. É ter humildade para aceitar o que não entendemos. E nós não entendemos tudo. No Salmo 95, verso 3, o salmista ele adora a Deus dizendo: porque o Senhor é o grande Deus, o Rei acima de todos os deuses. Deus é grande, meu irmão, minha irmã. Nós não temos como colocar Deus numa caixa. Não temos como compartimentar tudo sobre Deus. Nós temos um vislumbre da sua glória. Como está escrito, a nós compete a confusão de rosto. Ficamos confusos, às vezes achamos que algo está certo e de repente vemos que está errado. Isso faz parte de quem somos também. Mas a Ele não. A Ele seja a glória. Ele habita numa luz inacessível. Muitos cristãos têm tido dificuldade de crescer em Jesus, em relacionamento com Ele, porque lhes falta isso. A humildade que havia em Jó e em Agostinho, de reconhecer que Ele é grande e que nós somos pequenos. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Conhecer a Deus é diferente de ouvir sobre Ele. E um bom exemplo disso para mim é Billy Graham, um dos evangelistas mais influentes do século XX. Ele teve uma experiência transformadora com o Senhor Jesus durante uma campanha evangelística, aos 16 anos de idade, e o levou a dedicar-se totalmente ao ministério. Nascido em 1918, na Carolina do Norte, Billy cresceu em uma família cristã, mas como muitos jovens, ainda não havia feito uma entrega total. A grande mudança em sua vida aconteceu em 1934, quando ele participou de uma campanha evangelística conduzida pelo evangelista itinerante Mordecai Ham. Durante uma dessas noites de pregação, Billy Graham sentiu o chamado para se render a Cristo de maneira mais profunda e pessoal. Esse momento de decisão plantou nele uma paixão insaciável pelo evangelismo. A transformação foi tão profunda que ele foi para o seminário, onde aprofundou
seu conhecimento, sua fé e se preparou para o ministério. Sua convicção e seu compromisso o levaram a lançar sua própria série de cruzadas evangelísticas, nas quais ele pregava o evangelho com simplicidade e sinceridade, destacando o amor do Senhor Deus e o caminho para a salvação. Durante a sua vida, ele pregou em mais de 185 países e territórios, alcançando cerca de 215 milhões de pessoas pessoalmente e milhões mais pela TV e rádio. O que isso me ensina? Que um encontro com Deus, um encontro profundo e marcante com o Senhor Deus, pode mudar completamente o rumo da nossa vida. Completamente o rumo da nossa vida. Mudou a vida de Agostinho, mudou a vida de Billy Graham, mudou a vida de Saulo, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Humanamente falando, se você me perguntasse há 20 anos atrás, eu não imaginaria que estaria aqui fazendo o que estou fazendo, pregando o evangelho para tantas pessoas. Primeiro que nem de falar em público eu gostava, eu era muito tímido e eu não estaria fazendo isso. Na verdade, se você observar os meus primeiros vídeos, você vai ver que eu ainda era meio travado. Mas o Senhor ordenou. E aqui estou eu. Um encontro com Deus muda tudo, meu irmão. Um encontro real com Jesus muda tudo. Eu sinto, de verdade, quando eu vejo algumas pessoas dizendo que são cristãs, mas vivendo como ímpio. Eu sinto porque elas estão perdendo tempo. Porque um encontro real com Jesus altera completamente a rota da nossa vida. Quando nós levamos o cristianismo a sério, quando nós levamos o relacionamento com Jesus a sério, nós provamos o seu poder. E sabe o que isso significa? No Salmo 34:8, o salmista nos dá um vislumbre. Ele diz: prove e veja que o Senhor é bom. Billy Graham entregou-se a Jesus, provou e viu que o Senhor é bom. Agostinho entregou-se a Jesus, provou e viu que o Senhor é bom. Eu tenho entregue minha vida a Jesus e tenho provado e visto que Ele é bom. E eu tenho certeza que você também tem provado e visto que Ele é bom. A minha oração é que outros irmãos, mais irmãos e irmãs, possam ter uma experiência real com o Senhor, provar e ver que Ele é bom. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz, de Temã: estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. A passagem de Jó 42:7 nos mostra que, além do sofrimento de Jó, Deus observa a postura de quem se propõe a falar em seu nome. Elifaz e seus amigos tentaram explicar o sofrimento de Jó de maneira superficial, limitando a justiça de Deus a uma religiosidade rígida. A indignação do Senhor revela que Ele não se agrada de interpretações simplistas e acusações que distorcem sua natureza. Falar sobre Deus é uma responsabilidade muito séria. Ele deseja que seus servos e servas transmitam a verdade com reverência e humildade. E por que Deus não repreendeu Eliú? Existem algumas possibilidades, mas provavelmente porque sua fala, apesar de firme, estava mais próxima da verdade sobre o caráter e a justiça de Deus em comparação aos outros amigos de Jó. Além disso, Eliú destacou a grandeza e a soberania de Deus, apontando que o Criador pode ter razões que os humanos não compreendem. Ao contrário de Elifaz, Bildad e Zofar, Eliú buscou revelar a Jó a necessidade de humildade diante de um Deus que é justo e que age segundo sua vontade perfeita. E o que tudo isso nos mostra? Nos mostra que Deus conhece o coração e vê além das palavras. Deus estava vendo todo mundo ali. Deus estava vendo Jó, estava vendo os amigos de Jó, estava vendo todo mundo. E é como está escrito em 1 Samuel 16:7. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Além de o Senhor enxergar a totalidade, Ele enxerga inclusive as intenções do nosso coração. Provavelmente Ele deixou Eliú de fora por causa da sua intenção de coração. Se você
viu as mensagens anteriores sobre as palavras de Eliú, eu digo exatamente isso. Embora ele cometa erros, a mim me parece ser o mais piedoso dentre os amigos de Jó. Isto é, embora ele cometa erros na sua fala, mas a sua atitude de coração é de alguém reverente a Deus, entende? O nosso Deus valoriza a verdade, ama a verdade. O Senhor Deus é um justo juiz. Provérbios capítulo 12, versículo 22 diz que o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Deus tem prazer na verdade, Ele é a expressão da verdade, a verdade liberta, como Ele nos diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem trabalha com engano e com mentira é o diabo, ele criou essas coisas. É a única coisa que a Bíblia atribui criação ao diabo, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Vá agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, eu aceitarei a oração dele, não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez meu servo Jó. Aqui o que me marca muito é a atitude de Jó. O meu servo Jó vai orar por vocês. Olha isso. Depois de tudo o que os amigos disseram, meus irmãos, isso aqui é muito forte. Muito forte. Se você voltar lá para o capítulo 3 e 4, esses capítulos, a acusação, como Jó estava se sentindo de luto e como os amigos o humilharam, pisaram nele. E agora Deus diz, ore por ele, Jó. Mas se você lembrar, você vai ver que Jó ele era uma pessoa bondosa, uma pessoa generosa. Ele mesmo diz, olha, se vocês estivessem na minha situação, eu procuraria ajudá-los, fazer o bem de alguma forma. E agora Deus dá a ele essa oportunidade. Ele continua doente, ele continua quebrado, mas naquela situação Deus diz, ore por ele, Jó. Meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. E não lhes farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Olha isso. Perceba, ele está ferido ainda, ele está quebrado, mas diante de Deus a sua voz é ouvida. Deus diz, ele vai orar e eu vou aceitar a oração dele. Relacionamento com Deus vai muito além de coisas. Jó perdeu materialmente falando tudo, mas manteve sua comunhão com Jesus. E sabe outra coisa que esse texto é sensacional? O perdão traz liberdade para quem perdoa e para quem é perdoado. Jó me ensina muito, muito. E mais uma vez eu digo, veja como ele está à frente do seu tempo, porque em Mateus 6,14, o Senhor Jesus, estabelecendo o padrão de ensino e comportamento da igreja, ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. O perdão é uma via de mão dupla. Muitas vezes nós somos tentados a guardar rancor, mas não é a melhor escolha. É melhor você liberar perdão, é melhor você ser fácil para perdoar do que rancoroso. O perdão, ele liberta quem perdoa e quem é perdoado. Além do mais, a atitude de Jó nos ensina algo muito profundo sobre intercessão. Intercessão é uma atitude de amor e humildade. Veja, ele está orando pelos amigos que massacraram a sua alma, em nome de Deus. Mas Deus diz, ore por ele, Jó. Especialmente para a nação brasileira, essa palavra é sensacional. Porque, politicamente falando, nós vivemos tempos turbulentos. Mas em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, veja o que Paulo diz a Timóteo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos. Súplicas, orações, intercessões
e ações de graças em favor de todos. Em favor de todos. Em favor de todas as pessoas, em favor de todas as autoridades estabelecidas, sejam eles de direita ou não, em favor de todos. Intercessão é um ato de amor e humildade. Jó, Deus diz a ele, ordena que ele ore por quem cometeu muitos erros com relação a ele e à sua fé. Muitas vezes nós, cristãos, influenciado por outros cristãos, outras autoridades, outras lideranças do nosso país, somos tentados a querer travar batalhas no campo natural, a fazer de pessoas os nossos inimigos. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Pessoas, cargos, governos são passageiros. Não importa quem eles sejam, não importa nem se o sistema é democrático ou não, em algum momento vai passar. Olhe, leia, estude o livro de Daniel. Eu já comentei ele completo aqui. Deus diz a Nabucodonosor, seu reino vai passar. Outros virão depois dele e vão passar também. A pedra que permanece é o reino eterno do Senhor Jesus. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Esta oração passa pelo arrependimento sincero. Os amigos de Jó arrependeram-se sinceramente e o Senhor perdoou o seu pecado. Esta oração passa pelo arrependimento sincero. Em 2 Crônicas 7,14, nós vemos o Senhor Deus chamar o seu povo a este lugar. Veja o que diz o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. O lugar que eu e você não podemos abandonar é o lugar de oração. Nós podemos não estar presentes em passeatas, em manifestações, mas nós podemos não estar nestes lugares, mas nós devemos estar no lugar de oração. Um cristão de joelho é muito mais eficiente do que um cristão que faz parte de alguma manifestação como essa. E nada contra, tá? Nada contra, mesmo, de verdade. É o exercício da sua cidadania e da minha, e você pode estar onde você quiser estar. Isso faz parte da democracia. Nós estamos guardados pela Constituição nesse sentido. Mas em termos de eficácia, o cristão de joelho é mais poderoso. E por que eu digo isso? Porque Deus também quer perdoar quem nos fere. O Senhor também quer perdoar quem nos machuca. O Senhor também quer perdoar quem nos faz mal. Veja o exemplo de Elifaz, Bildade e Zofar. No Salmo 103, verso 10, o salmista diz: Ele não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Dessa mesma forma, o Senhor espera que eu e você tratemos quem nos fere ou quem nos feriu. Eu sei, é mais fácil falar do que vivenciar, mas é chamado do cristianismo. É para isso que Deus nos chama, para liberar perdão, amar como Ele, andar a segunda milha, orar por quem deseja o nosso mal, desejar bem a quem nos deseja mal ou quem nos faz mal. A minha oração é que nós possamos liberar perdão como Jó e ter um coração arrependido como os seus amigos, que apesar de terem cometido erros graves, arrependeram-se diante de Deus. Que nós possamos, como Jó, orar sinceramente por quem nos faz mal, pelas autoridades, por todas as pessoas, como disse Paulo a Timóteo, orem por todas as pessoas. E que nós possamos fazer isso com um coração quebrantado e contrito, porque como está escrito, se o meu povo orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Você ama a nação brasileira e quer ver ela sarada? Então, permaneça de joelho por ela. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes.
Isso aqui é muito poderoso. Depois que Jó liberou o perdão, orou por seus amigos, o Senhor restaurou a sua sorte. O ressentimento é algo que impede muitos cristãos de ter suas vidas transformadas. Muitos cristãos não estão conseguindo ir para o próximo nível daquilo que o Senhor Deus tem planejado para eles, porque são rancorosos. Porque não conseguem fazer o que Jó fez. Orar por quem lhes causou mal. Orar por quem lhes afligiu, foi injusto. Por quem foi carrasco, por quem não estendeu a mão no momento de maior necessidade. E por causa desse ressentimento, muitos homens e mulheres de Deus não conseguem ir para frente. Eu sei, é difícil. É difícil. Não é fácil, não. Você está no pior momento da sua vida e ter pessoas ao seu redor que você sabe poderiam ajudar e escolhem não fazê-lo. Muitas vezes, as muitas circunstâncias da vida, Deus permite que nós estejamos em situações semelhantes à de Jó. Deus nos prova de muitas formas e o objetivo dele é sempre nos aperfeiçoar. Perceba, Jó consegue orar sinceramente pelos seus amigos e nesse momento Deus muda a sua vida. Deus restaura a sua sorte. Até que eu e você estejamos prontos para fazer esse tipo de oração, o Senhor ele vai criar obstáculos para que nós não prossigamos. Porque para viver o bom plano de Deus para a nossa vida, nós precisamos conseguir perdoar. Intercessão, oração pelos outros, especialmente por quem nos fere, é um testemunho profundo de uma alma liberta. Sim. É um testemunho de uma alma liberta. Quem consegue orar por quem lhe perdoou, por quem lhe feriu, lhe machucou, por quem foi injusto, é um testemunho de uma alma que tem sido transformada pelo poder do Evangelho. Orar por quem nos magoou pode transformar o nosso futuro. Sim, olhe para Jó, veja José. José também é um grande exemplo disso. Eles conseguiram manter uma boa atitude, orar, amar, mesmo em uma circunstância de muita injustiça. O próprio Senhor Jesus é um extraordinário exemplo disso e o escritor aos Hebreus dá testemunho dessa atitude de Jesus. Nesse sentido, veja o que está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 28. Abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. O mandamento é esse: abençoem aqueles que os amaldiçoam e orem por aqueles que os maltratam. Mais uma vez, veja como Jó está à frente do seu tempo. Ele consegue vivenciar isso. É o que Deus chama a mim e a você para viver também. Meu irmão, minha irmã, se você deseja ir mais fundo em Deus, não reprima, perdão, libere-o. Libere-o. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Em determinado momento de sua provação, Jó achou que o único destino que lhe restava era a morte. Se você acompanhou a série comigo, você vai ver exatamente isso. Chegou um ponto em que a única coisa que ele queria era morrer com dignidade. Mas veja o que esse texto diz. Que o Senhor mudou a sorte de Jó. Que o Senhor abençoou Jó. O segundo momento de Jó foi maior que o primeiro. E o que isso me ensina? Quem determina como será o fim é Deus. Quem determina como será o fim é Deus. Só acaba quando Deus acaba. Não é quando eu acho que acaba, quando você acha que acaba, quando o diabo diz que acabou, não. É quando ele diz. E no caso de Jó, o fim não foi a morte como Jó imaginava. Foi um final incrível. O profeta Isaías, ele dá testemunho sobre isso. No capítulo 43, versículo 13. Veja o que ele diz. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? A graça de Deus é poderosa para
trazer restauração. Meu irmão, minha irmã, eu não sei em que momento da sua vida você está assistindo essa mensagem. Eu não sei em que momento da sua vida você acompanhou a série de Jó, se foi no melhor, no pior. Mas de uma coisa eu e você podemos ter certeza, só acaba quando Deus diz que é o fim. E a graça de Deus é poderosa para trazer restauração. O profeta Isaías, mais uma vez, ele maravilhado, cheio da presença e da inspiração do Senhor Deus, ele escreve algo no Salmo 61, verso 7, que eu e você devemos gravar no nosso coração. Veja o que diz o texto. Em lugar da sua vergonha, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Ao invés de vergonha, você receberá uma porção dupla. Ao invés de uma morte marcada pela frustração, Jó recebeu um segundo momento melhor do que o primeiro. Pois é. Chega de olhar para trás, de viver preso ou presa ao passado. Em Cristo, eu e você podemos viver coisas novas, incríveis e maiores do que as que vivemos antes. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes dele até a 4ª geração. Deus concedeu o desejo do coração de Jó. Eu não sei se você lembra, mas quando eu comentei capítulo 29 de Jó, você vai lembrar que o desejo, o que Jó imaginava com relação à sua vida, ao final da sua vida, ele imaginava que morreria em casa com dias numerosos. Mas em Jó 29, ele fala sobre isso e o sentimento dele é de frustração de que ele nunca viveria aquilo. De que ele jamais viveria aquilo. Porque naquele contexto, o que Jó esperava era que a única sensação, certeza que ele tinha era de que morreria. Mas aqui nós vemos que Deus cumpriu o desejo do coração do seu servo. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Pode ser o caso de ele traçar rotas e caminhos que eu e você jamais imaginávamos que trilharíamos. Pode ser que para todo mundo a rota seja convencional e para você não. Mas os planos do Senhor para a sua vida e para a minha vida não podem ser frustrados. Jó achava que o futuro que ele imaginava jamais se tornaria real. Mas aqui nós vemos que Deus cumpriu o desejo do coração do seu servo. Só acaba quando Deus diz que é o fim, meu irmão. Tem uma outra expressão nesse texto que eu acho muito lindo. Depois disso. Depois disso. Há muitas coisas aqui. Nesse depois disso, há muitas coisas implícitas. Há filhos que se foram. Há dores, há frustrações. Jó viveu muitas coisas entre o capítulo 1 e o capítulo 42. Ele viveu muitas coisas. Mas o texto sagrado diz que depois disso, o Senhor abençoou Jó. Lhe deu um segundo momento melhor que o primeiro. As fases da vida, elas fogem ao nosso controle. São totalmente incontroláveis. Elas estão debaixo da soberania de Deus. Eu e você precisamos aprender a viver cada uma delas, sejam as boas fases e as fases ruins. Mas depois disso, nós precisamos ter a convicção de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Depois disso, a minha vida e a sua deve estar guardada nele. Não importa se o depois disso são momentos de alegria, de prazer, de prosperidade, ou se é luto, dor, lamento. Depois disso, nós precisamos fazer a oração que Moisés fez no Salmo 90:12. Pai, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Depois disso envolve muitas coisas. Na vida de Jó,
na minha vida, na sua vida, mas nós precisamos ter a convicção de que só acaba quando Deus diz que é o fim. Não é quando eu acho, não é quando o diabo sussurra, é quando Deus diz: acabou. E a forma como acaba, quem determina também é Ele. Há algo muito lindo aqui também. Jó sepultou seus 10 filhos e filhas, sua família, tudo. E aqui o Senhor Deus lhe dá mais 10 filhos. 7 filhos, 3 filhas. A Bíblia diz que as suas filhas eram as mais lindas do Oriente. E tem uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes sobre isso. Porque Deus não deu 20 filhos a Jó? Porque Jó tinha 10 filhos no céu e agora tem 10 filhos na terra. Ele também recebeu porção dobrada. Mas algo nesse texto que eu acho lindo. O texto diz que Jó viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Jó viu seus filhos, seus netos, bisnetos, trinetos. Deus deu um fim a Jó que superou as suas expectativas. Deus é bom, meu irmão, minha irmã. E só acaba quando Ele diz que é o fim. A série de Jó essa série de mensagens foi incrível. Ela promoveu muitas mudanças no meu coração, na minha vida, de verdade. Eu vou fazer mais um vídeo, mais uma mensagem falando sobre as mudanças que a meditação no livro de Jó trouxeram para a minha vida hoje. O Diego, que está terminando essa série de mensagens, não é o mesmo que começou em Jó capítulo 1. E eu quero compartilhar isso com você. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de falar sobre um homem de Deus da envergadura de Jó, por ele ter me dado sabedoria, força, por ter me ajudado nos momentos difíceis dessa série, que só ele sabe. Louvo a Deus pela vida da minha amada esposa Carol, dos meus filhos e por você que esteve comigo. Muito obrigado. Nos comentários, conte seu testemunho com relação a essa série. O que mudou? O que mais lhe marcou? Qual o impacto que ela deixa na sua vida? Eu gostaria muito de saber. Eu oro para que Deus abençoe sua vida. E que você, assim como Jó, possa viver o bom plano de Deus para você. Seja ele bom na perspectiva humana ou não. Sabendo que, vindo da parte do Senhor Deus, é o melhor. Vamos orar? Pai Santo, exaltamos o Teu nome e nos curvamos diante da Tua majestade. Assim como Jó reconheceu a Tua soberania, também declaramos que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Perdoa-nos, Senhor, por vezes duvidarmos do Teu propósito em meio às lutas e ensina-nos a confiar no Teu amor em todas as circunstâncias. Nós te agradecemos, Pai, pela obra redentora de Jesus, que revelou a Tua graça de maneira plena. Assim como Jó experimentou restauração, cremos que, em Cristo, somos renovados, mesmo diante de perdas e sofrimentos. Ajuda-nos a enxergar, além das dores, a Tua presença que transforma e molda nossas vidas. Dê a nós, Senhor, um coração humilde e grato, que reconhece que Tu és suficiente. Conduze-nos no caminho da fé, fortalecidos pelo Teu Espírito, para que, como Jó, possamos declarar: meus olhos Te viram. Nós oramos assim crendo. Em nome de Jesus. Amém. O Jesus e a Bíblia é mantido também com a sua ajuda. Considere ser um membro do canal ou enviar sua oferta usando o Pix que aparece na tela. Parte da sua oferta será enviada para a missão Portas Abertas e o Instituto Águas Vivas. Deus abençoe. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber mais sobre o perdão que desarmou a ira de Deus, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Deus é bom.
e eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.